Qual é melhor, análise fundamentalista ou análise técnica? A verdade é que essa pergunta pode definir se você vai construir um patrimônio no longo prazo ou se você vai ficar só de especulação tentando adivinhar o mercado. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar qual é a melhor opção para o seu perfil. Seja muito bem-vindo, eu sou Caio Miles, especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações, e nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre a análise técnica e a análise fundamentalista, sem jargões, sem termos técnicos complicados, para você entender exatamente o que você precisa saber para escolher entre uma ou outra. Com a popularização do assunto investimentos na internet, tivemos muitos benefícios. Em contrapartida, também tivemos muita desinformação rolando. Muita gente falando que com um trade consegue pagar um cafezinho e que um dia de trabalho paga a semana inteira. Olha, não duvido que seja possível fazer isso, não estou aqui para falar que ninguém é mentiroso. Mas da minha análise e experiência com o mercado financeiro, principalmente com as ações, a gente precisa ter um pouquinho de cautela antes de achar que encontramos a mina de ouro. Infelizmente, essa desinformação faz com que muita gente entre no mercado de ações sem ter a mínima ideia do que está fazendo. E aí, olhando um gráfico, acredita que aquilo vai resolver, que vou comprar e vou ficar rico no mercado de ações só olhando a ação subindo ou a ação descendo. Ou até compram ações porque ouviram alguém dizer que a ação é boa e que a ação faz sentido no feed do Instagram, num vídeo no YouTube ou em qualquer outro veículo de informação, e sem nenhum tipo de análise a pessoa vai lá e compra a ação. No fim das contas, nós temos muita gente que encontra frustração no mercado de investimentos e sai espalhando por aí o medo e o terror que o mercado de ações é implacável, é um terror e vai tirar o seu dinheiro a todo custo, o que não é verdade. A grande realidade é que para investir no mercado de ações você precisa de estratégia, e a análise fundamentalista e a análise técnica são umas das estratégias presentes nesse mercado. É sobre elas que nós vamos falar agora. A análise fundamentalista trata-se de uma análise dos fundamentos da empresa, olhando então o seu balanço, olhando para a sua vantagem competitiva, olhando aquilo que a empresa tem de valor, o valor intrínseco daquela empresa, e comparando com o seu preço. Já a análise técnica compara o comportamento da empresa em determinados períodos. Ela vai comparando e traçando um gráfico de qual é o movimento que aquela ação está fazendo de acordo com o psicológico do mercado. Ela busca entender o que os investidores estão acreditando ou desacreditando das ações no decorrer do tempo. A realidade é que uma estratégia não é melhor do que a outra. A análise fundamentalista não é melhor do que a técnica e nem a técnica melhor do que a fundamentalista. Elas são complementares. Muita gente acha que só a análise fundamentalista é o caminho das pedras. E também tem gente que só mexe com análise técnica, principalmente aqueles que fazem trade. Porém, essas análises são complementares. Você vai descobrir a diferença entre elas, a principal, mais do que essas que eu já falei, as principais diferenças e como você pode combiná-las para obter os melhores resultados nos seus investimentos. Vamos fazer um apontamento aqui para ficar mais simples, vamos deixar bem alinhadinho, bem ordenadinho aqui. Primeiro nós vamos falar o objetivo da análise fundamentalista ou da análise técnica, depois as ferramentas que essa análise utiliza e por último, para qual perfil essa análise é mais indicado. Dessa forma você consegue anotar aí, consegue ter uma ideia bem interessante dos passos para esta análise. A análise fundamentalista tem como seu principal objetivo, como eu já mencionei, observar o valor intrínseco da empresa. Ela busca dentro da empresa. É claro que existem também estratégias dentro da análise fundamentalista que olha o cenário macroeconômico primeiro, mas ela busca entender de dentro para fora da empresa. O que essa empresa vende, para quem ela vende, quem é esse cliente, o que essa empresa tem de diferente das concorrentes, qual é a sua vantagem competitiva, qual é o seu setor que ela atua, o que pode acontecer na macroeconomia que vai impactar essa empresa ou não. Então a análise fundamentalista ela olha como um todo
para essa empresa, entendendo mesmo os fundamentos, os conceitos. Como ferramenta, ela utiliza diversos indicadores. E aí nós temos o PL, que é o preço sobre lucro, nós temos a margem líquida, nós temos o ROI, nós temos o Dividend Yield. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu te conto quais são os 5 principais indicadores, não que sejam os únicos, mas os principais indicadores da análise fundamentalista que você pode observar para já começar a investir com base na análise fundamentalista. A análise fundamentalista é indicada principalmente para aquele investidor que está de olho no longo prazo. Aquele investidor que quer construir patrimônio e não comprar e vender a ação para lucrar com o preço da ação. Então, geralmente, esse investidor, ele vai ser um investidor que vai comprar uma ação e mantê-la por bastante tempo. Ele vai segurar ela ali, a não ser que aconteça algo muito fora da curva dessa ação da empresa, passar por problemas, ou de ter alguma valorização extraordinária naquele papel e ele busque lucrar ali no momentâneo, ele vai segurar essa empresa. Então, geralmente, você vai enxergar a análise fundamentalista em grandes investidores, principalmente aqueles que já estão há muito tempo no mercado. Você vai encontrar essa estratégia no discurso de vários investidores, como Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, que foi o mentor de Warren Buffett, Howard Marks e mais uma série de grandes investidores aqui no Brasil. O principal deles, o mais conhecido, é o Luiz Barsi. Já a análise técnica tem como principal objetivo identificar os movimentos do mercado, analisando e identificando pontos de entrada e pontos de saída de acordo com os movimentos dos preços das ações. A análise técnica tem como ferramentas principalmente gráficos, e aí você encontra candle, suporte, resistência, médias móveis e também alguns indicadores. Esse tipo de análise é principalmente indicado para investidores de curto prazo, aqueles investidores que fazem ou trade ou swing trade, que não é o compra, o day trade, né? Ou swing trade, que não é compra e venda no mesmo dia. O swing trade você compra, espera um período e vende. Então é mais indicado para os investidores que buscam lucrar com as ações no curto prazo. Então é aquele investidor que ele compra uma ação por 5 e ele busca vendê-la por 8 em um curto período de tempo. Antes da gente continuar, para eu te falar quais são os principais erros ao tentar utilizar uma estratégia ou outra, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui, deixar o seu like, porque eu conto com a sua ajuda para que juntos nós possamos levar mais conhecimento na área de investimentos, principalmente na área de investimentos em ações, para as pessoas, para que as pessoas possam dar mais valor ao dinheiro delas e assim a gente juntos possamos diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Então o principal erro da análise técnica é a pessoa achar primeiramente que é garantido ganhar dinheiro. Você entra, compra ação barata, vende cara, compra barata, vende cara. Se fosse lindo e maravilhoso assim, concorda que todo mundo sairia ganhando. E nesse mundo a gente sabe que é impossível todos ganharem ao mesmo tempo. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, é essa mentalidade. Você não vai entrar no investimento, principalmente no investimento no estilo da análise técnica, que você compra e vende às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, achando que é isso aí, que você vai entrar e vai ganhar muito dinheiro já logo de cara, porque não é desse jeito que funciona. Então a maioria entra sem gestão de risco alguma, entra porque vai na onda, acha que é isso aí que vai dar certo, não faz ideia, pouco estuda sobre análise técnica para entender mesmo como funciona as técnicas utilizadas pelos grandes traders aí do mercado, e sempre dá ruim, sempre dá problema. Já na análise fundamentalista existem dois principais erros. O primeiro é achar que toda empresa que está barata faz sentido comprar, né? Principalmente porque popularizou uma frase aí de comprar barato e vender caro, né? Comprar na baixa e vender na alta. Todo mundo acha que isso é a lei, isso é a regra. Claro que isso tem a sua verdade, tem a sua fundamentação, né? Essa frase ela tem base, mas não é assim, a gente tem que ir com cautela, né? Não é porque a ação tá barata que ela faz sentido, e não é porque ela tá cara que ela não faz, tem que analisar. O que dá gancho para o nosso segundo principal erro da análise fundamentalista, que é basear toda a sua análise em um indicador somente. Um indicador somente
não é garantia de que você está fazendo uma boa análise, uma análise completa. Para você entender a empresa de verdade, você tem que olhar para o todo, analisar tudo. Desde o que a empresa vende, de quem é que está na sua gestão, quem é que está no seu comando, até lá na ponta o preço da ação. A grande sacada então é combinar as duas análises, é entender que a análise fundamentalista foca no valor da empresa, ela foca em investir em empresas que vão te dar um retorno sólido, que vão te ajudar a construir patrimônio. É como se você estivesse realmente comprando parte de uma empresa. Na prática você está fazendo isso, você está comprando parte de uma empresa. Enquanto a análise técnica pode te mostrar qual é o melhor horário para você entrar e sair de uma ação. E o horário, quando eu digo, não estou falando em horas, estou falando em momentos, né? Qual que é o melhor momento de você entrar numa ação? Qual que é o melhor momento de você sair? Pode ser que você encontre uma empresa que é extremamente boa, uma empresa extremamente sólida, que vai te dar um retorno de capital incrível, mas aquele momento ela tá cara. Então, pela análise técnica, você vai entender qual é o momento para você poder comprar ela na baixa. E aí sim faz sentido você usar a análise técnica em complemento à sua análise fundamentalista já feita. Comenta aqui embaixo se você já utiliza a análise fundamentalista ou análise técnica, ou se você vai começar a utilizar as duas juntas agora, vai fazer esse complemento das duas análises. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, como ele agregou na minha aqui, no prazer de poder fazê-lo. Conto com você para que a gente faça esse canal chegar cada vez mais longe e leve educação financeira, principalmente na área de ações, para o pessoal, certo? Um grande abraço e até a próxima.